Resistência sonora. Apresentação Gil. Salve, salve, estamos aqui mais uma vez no Bocada Forte, nosso canal oficial, uma entrevista direto de Salvador, Bahia, com o Panigé, Lázaro Herê, DJ Shibadê, talvez aí no meio da caminhada o Dundum apareça também para trocar essa ideia com a gente. Salve, salve, meus manos, como é que vocês estão? Prazer falar com vocês aí. Opa, o prazer e a honra é todo nosso, né? Não é todo dia que a gente conversa com Bocada Forte, né? Salve, salve, Gil, salve, pessoal do Bocada. Muito prazer estar nesse site que é o site mais tradicional da história do hip hop brasileiro, né? Um site que construiu a história do hip hop brasileiro da forma que a gente conhece hoje. Da hora, mano. Vocês e várias outras pessoas aí não só de Salvador, né, da Bahia como um todo, a gente tem um carinho diferente, tá ligado? E um respeito, a consideração, porque sempre trataram a gente com dessa forma aí, com essas palavras que vocês falaram, tá ligado? De respeito, de reconhecimento. A primeira pessoa que eu tive contato em Salvador foi o Jorge Hilton, que me mandava o material. O Lázaro, a primeira vez que eu vi o nome do lá, não conhecia nem nada, mas a primeira vez eu até separei aqui, que eu vi o nome dele, foi nessa parada aqui, ó. O primeiro fanzine. Primeiro fanzine do hip hop na época era a Posse Ori, né? Que é a posse que fundamentou o hip hop baiano, né? Primeira organização de hip hop, primeiro núcleo de movimento hip hop organizado da Bahia foi a Posse Ori. A gente começou, foi em 2000 não, foi 1996. Ah, esse zine é Posse Ori, ele é de, ó, e nós estamos na mesma época, ó, fevereiro e março de 97. É o número 1, não sei isso. Não sei, tá de caneta, ó. Exatamente. Eu só quero fazer uma pequena correção aí na fala de Lázaro aí, que esse fanzine aí, isso aí não é nem época Posse Ori, cara. Isso é antes de chamar Posse Ori. Isso é antes de chamar antes era movimento hip hop Posse Ori era movimento hip hop, era genérico, movimento hip hop. E aí exatamente. Um mais na frente aí já é o Zine Origem, né? Eu acho que é o fanzine do Rangel, isso aí, né? Não, esse aqui é o da Posse Ori. Da Posse Ori, de Rangel. Aí eu tenho esse também, ó. Ah, sim. Eu acho que esse aí já é de 99. Esse é do Jorge. E assim, Isso. E aí toda vez que eu lembro disso, eu lembro assim, pô, o Jorge Hilton, ele mandava pra mim, além dos fanzines, ele mandava não só o CD do grupo dele, ele mandava o CD dos outros grupos. Ele não mandava só os trampos dele, tá ligado? Então aí começou essa relação, né? E aí o Bocada se aproximou bastante, não só da Bahia, mas também de acabou aproximando também de outros estados. Hoje o pessoal fala muito, né, nessa parada de não dar atenção, né? São Paulo, Rio de Janeiro, e não dar atenção para outros estados. E a gente já fazia isso lá atrás sem nem pensar sobre esse assunto, né? A gente nem pensava sobre esse assunto. Ah, porque os caras é da Bahia. Não, a gente quer saber o que tá acontecendo em todo lugar, independente de onde seja. Pra mim, assim, nesse meio de mídia de hip hop, se tratando de mídia de hip hop, existe antes do Bocada e depois do Bocada. Então, eu lembro que, porque o Bocada Forte foi, no meu entender, não sei como é que funcionou no resto do país, mas aqui em Salvador, o Bocada Forte,
ele foi a primeira conexão do hip hop, né, com a internet. A internet lá no seu comecinho, e a gente via que tinham outros sites, portais que falavam sobre cultura, que falavam sobre música, mas falando especificamente de rap nacional, foi o Bocada. Então, tinha uns amigos que tinham um acesso a alguns sites em inglês, né? O próprio Shiba já me mostrou, na época me mostrava alguns sites em inglês que falavam do hip hop de forma mundial, mas o primeiro que a gente teve contato de forma nacional foi o Bocada. E a partir do Bocada a gente foi conhecendo vários grupos que a gente não tinha contato aqui, né? Então, muita gente da geração pós anos 90, a gente conheceu também do Bocada. É legal, e até a gente teve, né, dois colunistas, né? O Rangel era colunista do Bocada e o Sereno. Sim. A gente teve dois colunistas sim, que são, né, são pessoas importantes para a história. E eu até foi o fato de eu querer conversar com vocês. Pô, o Shiba a gente se falava direto, na época se falava no MSN, direto o Shiba mandava mensagem, se falava bastante. Depois o Lázaro a gente começou a ter um contato maior também através de rede social, mas lá no começo não se falava tanto. Mas eu queria conversar com vocês justamente por isso, porque assim, vocês são pessoas importantes na história do hip hop baiano, que muitas vezes até pessoas, isso acontece em todos os estados, né? Às vezes até pessoas da própria cidade, da próprio estado, não sabe quem são e também não sabe nem a importância, tá ligado? E isso todo o Brasil, pra mim, todo mundo em todos os estados do Brasil tem que saber quem é o Lázaro, quem é o Shiba, quem é o Rangel, quem é o Sereno, todo mundo, tá ligado? Quem é o Jorge Hilton, porque da mesma forma que São Paulo tem os seus pioneiros, os caras importantes e tal, todos os estados têm os seus, e vocês são muito importantes para a história do, sabe, vocês fizeram posses, tá ligado? Vocês não eram só, não era apenas um movimento cultural, faziam manifestações, organizavam manifestações, estavam sempre envolvidos em coisas dentro de universidade, são professores, né, mano? Jorge Hilton é professor, sabe? Então é importante falar isso, que vocês são pessoas importantes para a história do hip hop baiano e do hip hop brasileiro, né, mano? Porque vocês são pessoas que têm opinião forte, né, mano? Vocês têm personalidade, vocês têm conhecimento para falar sobre diversos assuntos. Então é importante que o pessoal, sabe, quem não conhece, pesquise, vai lá atrás de saber quem é o Shiba, quem é o Lázaro, quem é o Opanigé, os projetos paralelos, o que os caras fizeram. Aqui a gente, pô, e querendo ou não, vocês também fizeram comunicação, porque vocês fizeram esses fanzine, mano. Era uma época que a forma da gente se comunicar com o público era essa, era fanzine, os shows, era no panfleto, no flyerzinho, xerocado, então a gente distribuía de mão em mão. Tinha um contato Big Hand na rua. E isso, colava Big Hand na rua, de madrugada. Então, assim, tinha esse contato físico mesmo, né? De você estar vendo as pessoas, você tá vendo a reação das pessoas àquilo. Porque assim como Salvador o hip hop ele chegou um pouquinho depois. Para que a gente conseguisse levar o hip hop para a periferia, foi um trabalho muito mais árduo. Porque hoje em dia é fácil, é tranquilo, a gente não tem nem noção, muita gente não tem nem noção de como era difícil, mas quando a gente começou lá, a gente tinha que explicar para as pessoas o que era o hip hop. Não tinha, hoje em dia você tem um conceito, todo mundo fala de flow, de subgêneros de rap, de trap, drill, de grime. Naquela época, o próprio rap era uma coisa desconhecida. Eu confundia com funk carioca. Inclusive, nesses fanzines,
esses fanzines, eles começam assim, né? O que é o hip hop, o que é o grafite, o que é o breaking. Se vocês fossem escrever esse fanzine de novo, as informações seriam outras, o conhecimento é outro, completamente outro. a experiência é outra época, né, mas mano? é natural. É, outra cabeça. Outra cabeça, outra época. Mas a gente vai digitalizar. Tem música que eu fiz lá atrás que eu dou graças a Deus que ninguém conheceu. Então, de graças a Deus que não estourou, não fez, porque seria problemático hoje em dia, né? A gente tem coisa que a gente deixa pra lá, né? Tem coisas que, assim como o mundo vai mudando ao nosso redor, a gente tem que ir acompanhando. Então, a gente, às vezes, acho que o grande, talvez o erro que a gente comete fazendo hip hop aqui em Salvador, pelo fato de ser hip hop, pelo fato de ser cultura preta de periferia, a gente confunde hip hop com as culturas tradicionais que a gente já tem aqui. Então, a gente confunde o hip hop com o samba de roda, com um forró, com um coco embolada. A gente confunde o hip hop, acho que o modus operandi do hip hop é o mesmo dessas outras vertentes. Não é. O hip hop ele é cíclico, ele é maleável, ele é etéreo, né? Ele vai mudando o tempo todo. Ele muda de acordo com a realidade do mundo. Importante. Então, o samba não, o samba ele é tradicional. O samba que eu via lá nos anos 70 é praticamente o mesmo de hoje. O que muda é a qualidade da gravação, os instrumentos que as pessoas vão colocando e tirando e tal, mas a essência é aquela mesma. O formato é aquele mesmo. E o hip hop não, o hip hop ele vai mudando completamente. A música do começo dos anos 90, de 92, não é a mesma de 2022. Menos, e olha que a gente lembra, a gente, primeiro que a gente se sente velho, lembrando que de 92 para 2022 são 30 anos. E muda muita coisa. Muitas vezes, muitas discussões e muitas tretas dentro do hip hop vêm muito pela falta dessa compreensão do que é o rap, né? Às vezes a pessoa quando a pessoa fala, não, fulano começou de um jeito, hoje em dia eu já não gosto mais, o fulano era bom naquela época, hoje em dia não é mais, mas a pessoa vai mudar, não adianta. O hip hop é assim, ele nasceu assim. Desde lá do começo, os caras nunca lançavam um disco igual ao outro, nunca lançavam uma música igual a outra, os caras sempre iam evoluindo. E principalmente pelo fato de ser um estilo musical relativamente novo em relação a todos os outros. Sim. O hip hop é muito mais jovem do que o jazz, do que o blues, do que o funk, do que o soul, do que os ritmos brasileiros todos. Você vê até pelas próprias pessoas que fazem parte da cultura. O hip hop hoje ele tem hoje a primeira geração de pessoas que tá chegando no que a gente chama de idoso, tá ligado? Isso. O Kool Herc, o Grandmaster Flash, o Busy Bee, os caras dos Estados Unidos, Jack D. E alguns brasileiros também, o Nelson Triunfo, o Nino Brown e vários outros. Os caras estão vai falando essas coisas não, que os caras vão ficar puta aqui, chamam os caras de velho. Não. Mas é a primeira geração sessentona do hip hop. É a primeira geração do hip hop mundial, tá ligado? Nos Estados Unidos já... tô brincando, mas é isso mesmo. Então, já por aí você tira que o que tá acontecendo, todas as coisas que estão acontecendo no hip hop em relação a isso, né? Falar de idade, velho, novo, não sei o quê, isso é uma coisa nova pro hip hop. É diferente no rock, que já tem um monte de cara que já ficou velho, que já morreu, e aí tá vindo outro. É diferente, entendeu? Então pro hip hop essa discussão, esse debate, essas coisas, é novo, né? Eu vou pegar um gancho aí na sua fala aí, e eu lembrei de um artigo que o meu irmão, finado DJ TDZ, o Tidos, tinha escrito, acho que foi no Bocado, foi em algum site desse de rap, que ele falou que ele sentiu a primeira fase dessa maturidade do rap chegando na terceira idade, como ele falava, foi uma vez que ele estava
fazendo um show com o Gog em Brasília. Ele estava assistindo um show de Gog em Brasília, e Gog estava lá no show dele, lá entre uma música e outra, ele estava lá fazendo o discurso dele, falando sobre política, aquele jeito de Gog. E aí tinha uns moleques na plateia que começou a gritar com ele. Falar, que nada, coroa! Bora, coroa! Bora, velho! Bora! Eu quero música! E aí ele tava falando isso no artigo justamente disso. Ele falou, caralho, realmente a gente tá ficando velho. Foi nesse momento que eu parei para pensar, realmente a gente já tá chegando já tem cara que tá fazendo rap que tem mais de 50 anos. Então, para essa nova geração aqui, realmente ver esses caras como os velhinhos mesmo, como idoso mesmo. Isso, e outra, assim, isso influencia também não só no próprio discurso político dos caras, mas influencia artisticamente. Porque o cara de 60 anos, o cara de 50 anos, não vai fazer a mesma música, não vai falar sobre as mesmas coisas de um moleque de 20. Tá ligado? O cara, sim. Sei lá, é difícil você ver um Mano Brown, um Taíde, fazer uma rima falando sobre o que a galera do trap hoje fala. Não é nem melhor nem pior, é uma coisa que é de acordo com o que eles já passaram, o que eles já viveram. Então, que, sei lá, se eles mesmos não vão se sentir bem falando dos mesmos assuntos que essa molecada fala hoje. Então, é outra viagem, é outra pegada, assim, e independente do público que chega, né, do público que vai escutar, a mensagem que você vai ter que passar vai ser diferente. Então, assim como nos outros ritmos tradicionais, assim como no rock, você tem fã dos Rolling Stones de adolescente, de 20 anos, assim como no samba você tem os caras que vai pro show do Zeca Pagodinho e de Martinho da Vila, que criança, tá ligado? Que quando ele nasceu os caras já eram velhos. No rap também vai ter uma galera nova que vai ouvir esses caras mais antigos, mas já vai ouvir com outra pegada. Vai ouvir como um som do momento, com a identificação daquele cara que parece comigo. Vai ouvir naquela coisa de dizer, porra, esse cara é um cara sábio, e isso a gente tem que não precisa ter não precisa parar com essa modéstia. O hip hop ele forma assim os cidadãos que são pessoas notáveis, que são pessoas que têm muito conhecimento para passar, e conhecimento, quando você tem para passar, você não vai controlar para quem você vai passar, tá ligado? Então, você pegar o jovem que hoje tá começando agora a ouvir rap, ele com certeza tem muito mais chance de ouvir, tem muito mais chance de ele ouvir aquele cara que tem a idade dele, que vai falar das coisas que ele se conecta mais fácil, tem, mas não se pode descartar esses caras mais antigos que estão aí ainda, então tem muito a acrescentar, tem muito a mudar também, né, no que eles fazem, na arte, no discurso, no pensamento político, tudo isso vai mudando. Isso vai mudando e acrescentando coisas novas, vivências que o hip hop ainda não tem, né? O Shiba falou do Tidos, boa lembrança aí do TDZ. Quem não conhecer, pesquise sobre DJ TDZ, DJ Tidos, DJ muito importante para não só como DJ, né, tudo que ele fez em relação à cultura DJ, mas um cara também de opinião. Ele escrevia no site, ele era colunista do site Cultura Hip Hop, o site de Brasília mesmo. Mas ele também tinha um contato bom com o bocado, e ele tinha o próprio blog dele, né? Ele tinha um blog onde ele tinha uma rádio, né? Ele tinha uma rádio online e tal, Tidos, muito importante. Dentro da casa dele, assim, muito doido. Eu vi ele gravando, fazendo uns programas dele lá na casa dele. Eu tava ouvindo. Eu fiquei emocionado na vez que ele tava ouvindo o programa dele, tocou a música nossa lá.
Sim, ele gostava pra caramba. Não, o Tido era diferenciado, muito importante. Quem quiser saber, no Bocada, a gente, quando ele faleceu, a gente colocou um conteúdo ali, falando um pouco mais da... Não tem tudo, mas tem ali para quem quiser conhecer melhor, né, mano? O cara é muito importante, fez os vinis, os vinis de performance. O legado dele do Arsenal Sônico. Foi isso, eu conheci o nome Tidos por conta desses vinis. Ainda na época do Rage do Lu, nosso DJ Márcio, ele às vezes viajava, comprava vinil, e sempre vinha uns vinis de efeito e tal. E aí tinha esse de Tidos, tinha o de Marcelinho, tinha... Me corrija se eu não tiver errado, Gil. Eu acho que foi a primeira série nacional de disco de batidas e efeitos no Brasil. Foi dele, foi o Arsenal Sônico? O Arsenal Sônico foi o primeiro. Aí depois a Porte Legal começou a fazer com o DJ Lu, né? Fez alguns, sim. Mas específico, assim, esse específico para DJ, com colagem, com efeito e tal. O Arsenal Sônico foi a primeira série, assim, não lembro quantos volumes, mas saíram bastante volumes. Acho que foram 6 volumes, se eu não me engano. Eu tenho só um. Eu tinha todos. Eu tenho um só. Acho que o 1 ou 2 eu tenho. Como vocês se conheceram? Vocês se conheceram se conheceram no hip hop ou vocês já se conheciam antes do hip hop? A história é bem longa, mas vamos tentar... Dá uma resumida. Cara, a gente se conheceu realmente dentro do hip hop, nas reuniões que tinham aqui em Salvador, no Passeio Público, que é uma praça aqui no centro aqui da cidade, e o pessoal se encontrava lá. Então porque aquele momento de 97, 98 dentro do hip hop aqui em Salvador, basicamente tinha 2 momentos onde o hip hop estava acontecendo durante a semana, que era a gente se reunia numa sede do movimento negro aqui em Salvador, no Pelourinho, que eles davam espaço para a gente toda quinta, e nesse dia de quinta... Aí São Paulo também tem o negro. E lá que a gente fazia um planejamento de ações sociais que a gente fazia dentro do hip hop, que era palestras, que a gente fazia oficinas, que a gente levava oficina de break para dentro das comunidades, levava oficina de grafite, fazia mutirão de grafite nas comunidades, enfim. Outra coisa que é importante a gente frisar, que geralmente a gente sempre fala sobre isso, e ainda mais agora que tem uma galera nova que está interessada em conhecer essa história, né? Porque meio que se desconectou do que a gente fez lá no passado, surgiu uma nova geração que não conhece a história e tem curiosidade, né? Tem a galera fazendo documentário, tem o pessoal fazendo tese de mestrado, tese acadêmica, inclusive tem um pessoal daqui que é importante o pessoal... as pessoas pesquisarem, que é o pessoal do Rap 071. Eles fizeram uma série de vídeos contando essa história do começo, né, de como foi a coisa do hip hop baiano. E a gente sempre fala dessa coisa, dessa parte importante, entre aspas, que foi a parte social, que era dos projetos políticos que a gente desenvolvia, as oficinas, as reuniões, as discussões com o pessoal, manifestações, discussão do movimento negro, mas tem uma parte que é igualmente importante, que nem sempre a gente fala, que era reunião para fazer a gastação, como a gente chama aqui. Então, às vezes, a gente se reunia porque a gente queria se ver mesmo, a gente queria conversar, a gente queria trocar ideia. Os amigos que a gente fez eram aqueles. Estava todo mundo ali saindo da adolescência, então a tribo, né, como se chamava na época, que a gente escolheu pra gente era aquela do hip hop. Então às vezes a reunião não tinha nada, às vezes a reunião era só pra gente se encontrar, dar risada, conversar, ver o que aconteceu durante a semana, às vezes discutir sobre, às vezes, um clipe que aparecia no Yo. Então era uma época pré-internet, pré-rede social. Então a forma da gente se conectar era aquela. Então, a MTV estava recente, tinha chegado aqui. A MTV só veio chegar aqui em Salvador em 95.
Tudo era muito recente. O Yo e MTV pra gente era uma coisa muito recente, entendeu? Tipo, tinha no máximo 2 anos. E a MTV era voltada muito mais pro rock do que pro rap, né? Não só internacionalmente, como nacionalmente e regionalmente, pior ainda. Os eventos que aconteciam aqui em Salvador, promovidos pela MTV, a maioria era de rock. 99%, talvez 100% era de rock, rap, com alguma participação de um grupo de rap e tal. O rap, no geral, ele era secundário, né, pra MTV, né? A MTV era uma emissora de garoto de classe média branca que curtia rock. E aí, no meio disso, os caras colocavam rap. Eu lembro que, assim, muita coisa de R&B, que eu gosto também, passava de madrugada. A gente assistia, era o Insônia, né? Era um programa lá que tinha um nome, assim, de relacionado à noite, que era de madrugada que passava. Então, mas durante o dia é isso mesmo, era o Nirvana, era as bandas que estavam na época, na moda na época, Foo Fighters, Red Hot Chili Peppers. Então, o Yo era tipo como o próprio Kleber uma vez falou isso com a gente, você lembra disso, Chiba? Que o Yo era como se fosse um gueto ali dentro do MTV. O Yo era aquele espaço ali que o Yo ficava na periferia do horário, na periferia da grade. Da programação. Os caras botavam o horário que queria, os caras mudavam o horário sempre. Quando tinha que atropelar para meter alguma outra programação, os caras atropelavam sem dó e sem pena. No que eu estava falando antes da importância do Bocada, porque quando surgiu o Bocada, a gente começou a ter uma visão mais ampla do que era que estava acontecendo nos outros lugares do país, né? Então, até então, a gente se limitava àquele pedacinho do hip hop nacional que a MTV deixava a gente ver. Porque nos anos 90 você não tinha outras mídias para tocar o rap aqui. Não tinha rádio. A rádio, mesmo as rádios nacionais, não tocavam rap. A TV, muito menos. Então, quando surgiu o Bocada, a gente começou a conhecer outras vertentes, outros grupos. A gente começou a acompanhar grupos que a gente ouvia pouco falar. Mas aí vocês, quando vocês se conheceram lá, vocês já nas reuniões no passeio público, tal, da posse, e aí encontrava todo mundo, vocês já faziam rap ou não? Eu tinha uma banda chamada Origem Tolu. Foram as primeiras bandas que teve aqui em Salvador. A gente começou em 94 e a banda durou de 94 até 2003. Só que a gente acabou a gente tocou em vários lugares, tocou fora da Bahia, né? A gente tocou em Porto Alegre, tocou em Aracaju. Mas assim, a banda durou, acabou, deu a virada dos anos 2000. E a banda meio que acabou, né? Uma coisa que a gente que é curiosa no rap de Salvador, na primeira geração, lá dos anos 90, era que muitas bandas eram com instrumento, era com guitarra, baixo, bateria, era banda mesmo. Porque era muito difícil você ter essa coisa de produzir beat e tal. Então, aí, as opções que a gente tinha era ou a gente cantava em cima de beat de outros, ou a gente cantava com músicos. E como na época estava na moda essa coisa do rap com rock, né? Então, muitos músicos que curtiam rock começavam a entrar nas bandas de rap. E aí nessa pegada foi surgindo a nossa, né, cara? Origem Tolu, o Simples Reportagem, a Atitude Presente, o Testemunha da Periferia, e depois virou só Testemunhas, o Atitude Negra, o Rappers Dura, que era do interior. Então nessa época, a maioria das bandas eram com instrumento mesmo. Na virada dos anos 2000, com o advento da internet, com as pessoas começando a ter mais acesso a isso, começou a se formar grupos com beat e voz. E aí isso impactou nas bandas de
de antes, né? Os eventos que tinham na cidade já eram preparados para você botar o beat e a voz. Isso foi meio que deixando de lado a galera mais antiga, a galera que trabalhava com instrumental, então muitas bandas acabaram. Foi o caso do Herege do Lu. Não se tinha. A gente muitos não tiveram condição de continuar. E como assim, como o rap já não é uma coisa que tem que tinha um público muito grande aqui em Salvador, já uniu as duas coisas, né? E aí, com o fim da Herege do Lu, eu chamei meu irmão, que Dundu é meu irmão de sangue, né? Eu chamei meu irmão e Shiba, que era um cara que eu já conhecia da época da Possori. E a gente formou a Panigé. E o Shiba já teve outro projeto? Já era DJ na época das reuniões? Rapaz, eu tentei várias coisas. Véio. Tentei me juntar com os caras que faziam rock, tentou fazer uma banda, não deu muito certo. Depois eu comecei porque, tipo assim, eu sempre fui um cara que ouvi muito música. Sempre gostei muito de música, assim. Quer dizer, existe minha fase musical antes e depois de um disco chamado Shake Your Head, do Beastie Boys, né? Foi um disco que explodiu a cabeça, realmente mexeu com a cabeça de muita gente no início dos anos 90, né? Porque o título já mexe, né? Já o título já tá dizendo, Check Your Head, né? O título já provoca, né? Então, porque, tipo, antes eu ouvia muitos, porque eu era um moleque que andava muito de skate, assim, gostava muito de andar de skate. E eu ouvia basicamente o som do skate do finalzinho dos anos 80 para o início dos anos 90, era metal, punk e rap. Que era o que basicamente, pelo menos os caras do skate aqui que andavam comigo, que a gente ouvia, era isso. E aí, quando eu ouvi o Shake Your Head pela primeira vez, foi finalzinho de 92 para 93, que tinha aqueles instrumentais, aquelas coisas groovadas, aquelas experimentações já com música, até com música brasileira, né? Já tinha umas coisas assim que ali mexeu demais com a minha cabeça. Eu falei, caralho. E aí foi aí que eu comecei a prestar atenção no jazz. E aí que eu fui procurar saber as referências que os caras sampleavam musicalmente, como James Brown, essas coisas. Eu costumo falar que eu sou um filho do Beastie Boys com o Public Enemy. Minha formação política toda vem do Public Enemy e minha formação musical toda vem do Beastie Boys. Então foi a partir desse disco que eu comecei a pesquisar mais músicas, assim, fui pesquisando mais coisas assim. E sempre eu era um cara que sempre estava ouvindo coisas diferentes, assim. E as pessoas tinham curiosidade de saber de onde é que de conhecer. Pô, legal, velho, você conheceu isso aonde? Aí um belo dia eu comecei a pensar assim, pô, velho, já que eu escuto tanta música, velho, por que não mostrar isso para as pessoas, assim, para um público geral? E aí que foi aí que eu comecei a me meter de querer ser DJ. Assim, isso já assim, no iniciozinho ali dos anos 2000, 2001, 2002. Assim, não tinha equipamento. E é importante ressaltar isso, viu, Chiba? É importante ressaltar isso, que Shiba participou do movimento antes mesmo de ser DJ. Ele era um articulador, era um cara que estava ali, estava fazendo as paradas, mas ele não era necessariamente, nessa época ele nem era DJ. Ele foi ser DJ depois. Foi início dos anos 2000, assim, que eu comecei a ter acesso a tocar disco, a mix, a entender o que era uma mixagem, entender o que eles conhecem, porque, tipo assim, tem um fato bastante curioso do início dessa época, porque o público daqui de Salvador, a gente catequizou ele, entendeu? Porque o público que ia para os shows da gente era um público do hardcore. Como era um público que, na sua grande maioria, era um público skatista e um público que vinha do punk, então, assim, eles estavam muito numa coisa também muito naquela história do Rage Against the Machine, do Pavilhão 9. Isso, das bandas que misturavam com rock na época. O público que você está falando, é importante ressaltar isso, o público do hip hop dos anos 90, ainda não tinha Open Jam nessa época. Era o público do rap dos anos 90. Até do início dos anos 2000 mesmo. Assim, tipo, isso. A gente que foi catequizando esse público. Porque antes disso, a gente não tinha um público específico de rap aqui em Salvador. Assim, nos anos 90,
Não tinha. Já tinha os bailes que aconteciam no subúrbio ferroviário aqui, que era o Black Bahia, mas os bailes que aconteciam lá não eram bailes não necessariamente de rap. De rap, assim, com o contexto do hip hop, break, grafite, tocando essencialmente rap. Era muito mais uma imitação dos bailes de funk carioca do Rio de Janeiro do que das festas de rap em si. Então a gente foi que começou a formatar essa cena nessa viradinha do finalzinho dos anos 90 para o início dos anos 2000. E até é engraçado o que Lázaro falou, porque, tipo assim, o fato de ter muita banda aqui, porque tipo, praticamente a maioria dos grupos de rap que tinham aqui eram todos grupos com bandas de caras que eram do rock. Mas, assim, muitas vezes não necessariamente porque os caras queriam fazer um rap com rock. É porque, tipo... Era porque era a opção que tinha. Era a opção que tinha. Tudo era muito caro. O estúdio era muito caro. Era necessidade, né? Era tudo necessidade. Era muito caro. Era necessidade, assim. Eu até brinco com algumas pessoas, assim, quando a gente toca nesse assunto, assim, de entrevista, que, tipo assim, na maioria das cenas do hip hop aí do Brasil, o grande dilema das festas era um par de toca-disco. Aqui, o dilema das festas da gente era um corpo de bateria, Ju. Só pra você ter ideia. Tipo assim, era isso o grande dilema da gente. Tinha bateria, mas não tinha o prato. Tinha um prato, mas não tinha o cachimbo. Então, eu ficava puto, que às vezes deixava de tocar porque não tinha o cachimbo do prato da bateria. Tá ligado? Aquilo era estressante. E tem uma parada que a gente só veio, assim, hoje em dia com o distanciamento do tempo mesmo, a gente veio entender como é que foi a formação do público do rap na Bahia. Você tinha o pessoal do subúrbio, que era o pessoal do Miami, né, do Miami Bass, que curtia rap também. Você tinha no centro as primeiras movimentações de musicais, de rap, então foram no centro. Tinha o pessoal do centro, que era a galera do rock, né? Que era resquício ainda do rock dos anos 80, já do rock do começo dos anos 90. Tinha a galera do rock, a gente fala rock para falar em geral, mas era a galera do hardcore, do punk, do skate e tal, do metal, que gostava de rap também. Mas essa galera se convergia para os eventos de rap. Muitas vezes, às vezes rolava até um certo conflito, né? Que os caras que vinham da coisa do rap, que gostavam de rap, mas eles começavam pelo Miami, eles não curtiam muito. Eles eram acostumados com a batida eletrônica, né? E você tinha grupos assim. Você tinha o Cidade Rap, você tinha o Leões do Rap, que eram os caras dessa vertente ligada a Miami. E tinha gente que era a vertente mais ligada ao pessoal que a gente chamava de alternativo. A partir dos anos 2000, que começou a se ter um público específico de rap. Já não era mais o pessoal do Miami, já não era mais o pessoal do hardcore. Era o pessoal alternativo, era um público específico de rap. E aí surgiu toda uma geração de rappers que se formavam naquele meio ali, do rap. E isso meio que foi afastando a galera mais antiga, né? Porque era outra pegada de evento. Já não tinha mais aquela coisa do passado de você ter, como era evento diverso, né? Você tinha a banda de rap, tinha uma banda de rock, uma banda de hardcore, você era normal você ter um evento com instrumento. A galera que usava o instrumento meio já foi se afastando. E isso formou uma nova geração de rap. Então, Salvador tem outros momentos. Tem a gente aqui, acho que eu acho, a grosso modo, se divide pré-2000 e pós-2000. E até vocês falaram bastante do skate, né? Nos fanzines eu reparei isso, né? Nos fanzines o skate tá ali como até um elemento ali, né? Da cultura, porque tinha... Sim. Eu percebi ali nos fanzines, vocês citam também o skate muito próximo, né? Do hip hop, né? Isso, porque era muito skatista que vinha, né? A galera curtia pra caramba.
Tinha uns caras, inclusive, que eram de grupo de rap daqui. Não, como a gente estava conversando mais cedo, que você estava falando de George Hilton, do Simples Reportagem, tinha um cara que cantava no grupo na primeira formação do Simples Reportagem, que era o Gueléu, que era um dos skatistas mais respeitados daqui da cidade, aqui, que já tinha ganhado vários campeonatos, ele já era, inclusive, até conhecido dentro do nicho do skate underground ali dos anos 90, ele já era até conhecido nacionalmente, cara. Ah, legal. Eu vi bastante. Eu tava relendo os zines e tem texto dele, né? Tem textos dele falando sobre. É legal isso, é legal saber dessas histórias, porque o skate, em São Paulo também o skate tem uma proximidade, mas não nesse ponto porque é rua, né? É rua, então a proximidade é natural. Mas isso é uma coisa que nem o Shiba lembrou bem. É uma coisa que começou a acontecer, a proximidade do skate com o rap nos anos 90, porque antes disso não. Antes disso o skate era hardcore, era punk rock, era metal. A partir dos anos 90 começou em todos os lugares, né? Não só no Brasil, no mundo todo, né? Começou essa. E o Beast Boys foi muito importante Salvador nisso, né? Eu acho que assim, as bandas que ajudaram a quebrar esses paradigmas aí, que começaram a juntar mais esse público de skatista, de rua mesmo, assim, eu acho que o Public Enemy também foi bem importante nisso daí, assim. Também. Isso. Toda a geração dos anos 90 era uma galera que os skatistas curtiam e eram do hip hop. Você vê o Cypress Hill, o Funk WS, o House of Pain, toda essa galera do Onyx, então a galera, o que aqui a gente chama de bate-cabeça, quem começou a curtir era a galera do skate. Cara, tinha até Gil, vou falar um negócio engraçado agora. Gil, como é coroa igual a gente, ele vai lembrar de uma parada que era o seguinte, assim, existia até um gênero dentro do rap, que inclusive um dos cabeças desse gênero era o Public Enemy, né? Que era o hardcore rap, né? Que era aquele rap mais agressivo, mais pesado, entendeu? Tipo, era quase um thrash metal dentro do rap, assim, né? Porque era barulhento, era pesado, entendeu? Era agressivo. Inclusive isso fez até com que o Public Enemy não no começo dos anos 90, mas um pouco mais pra frente, eles montaram o show meio a meio, né? O show era o Public Enemy e aí depois veio o show com a banda que eles montaram, né? No Brasil, inclusive, no segundo show, no Brasil, no segundo show em 2003, eles vieram nesse formato. Fizeram o show. Eles vieram com a banda. Fez o show. O show foi metade do show, só o DJ e os MCs, e depois com a banda. Esse o nome da banda agora é Octagon, né? The Seven Octave. Isso, é isso mesmo. The Seven Octave. Quem foi pra esse show? Eu fui nesse show. O Hollywood Rock. Não, tem um vídeo até hoje lá na Globo. O Shiba foi no. O Shiba veio no de 2003, né? Sim. Esse de 2003. E tipo assim, antes disso também, o Public Enemy já tinha feito o turnê com vários grupos de rock, né? Tipo assim, começou com o Anthrax, depois ele fez com vários outros. Assim, e aí ele. Tanto que eu vi em entrevistas até do Chuck D falando justamente disso, que tipo, o plano deles era expandir para esse público mesmo do skate, entendeu? Eles queriam pegar esse público eles queriam expandir para tanto que o clipe Bring the Noise do Public Enemy com Anthrax tem uma cena dos caras atrás, assim, tem um chroma key assim, tem uns caras andando de skate atrás assim, não sei se você conseguir tem. olhar o clipe com esse detalhe, tem os caras andando de skate assim. Tem, eu lembro. Ô, Shiba, engraçado que isso dialoga especificamente com a cena de Salvador. Isso dialoga, sabe por quê? Porque aqui em Salvador tem uma parada que eu sempre falo com os caras que eu detesto, mas assim, a gente teve que aceitar, que quando o rap chega aqui, ele cai no rótulo de alternativo. Até hoje tem algumas pessoas que utilizam esse rótulo, inclusive tem um perfil na internet que é a Agenda Alternativa de Salvador. Então é uma linguagem que vem lá dos
dos anos 90, né? Então, tudo que não estava nesse meio mainstream da Axé Music era alternativo. E como o rap e o rock estavam no mesmo bolo do alternativo, pra gente essa junção foi mais do que natural, né? Tudo era tudo alternativo. Então a gente não tinha essa noção de que tinha essa separação. A gente não tinha muito aqui essa noção de que, sei lá, se for um público que curtisse de funk, não ia curtir o hardcore rap. Na nossa cabeça era tudo alternativo. A gente só veio se dar conta disso depois, né? Aproveitando esse lance que o Shiba falou do Public Enemy, eu quero lembrar uma parada, um negócio internacional. Não, até falando esse show, eu ia falar, esse show de 2003, Shiba, esse do Public Enemy, essa segunda vez que eles vieram, fui eu que fiz o contato, mano. Eu sei. Eu que fiz, não, né? O Chuck D me perguntou, o Chuck D me mandou um e-mail perguntando se tinha data, se tinha como fazer o show em São Paulo, mano. Sim, eu sei dessa história. Eu sei disso. E aí tem uma história, Shiba, que você deve lembrar bem, mano. Você me mandou uma mensagem um dia, mano, no Messenger, você falou assim, mano, acabei de encontrar o Mos Def aqui. Não, foi muito surreal, cara. Foi muito surreal. Foi muito surreal porque, tipo, eu tinha um colega meu que ele tinha a irmã dele tinha uma pousada aqui perto de casa. Que eu moro aqui na Barra, aqui onde tem um farol da Barra e tal. E ele tinha uma pousada lá perto lá. E aí. E ele era um moleque que ele é daí de São Paulo. E aí, tipo assim, eu conheci ele, foi muito engraçado, cara. Que eu tava passando na rua, em frente à pousada dele, ele me viu com a camisa do Public Enemy, ele já chegou me intimando, e esse rap? Assim, tá ligado? Meio que no desespero, porque ele tava aqui meio que sozinho, não conhecia ninguém do rap e tal. Aí eu achei engraçado, fiquei conversando com o moleque, a gente foi amigo, a gente ficava lá vendo vídeo, vendo clipe de rap, ouvindo som, pá, não sei o quê. Aí um belo dia, a gente tá lá na pousada lá, aí apareceu uma menina lá, com a filhinha e tal. E a gente via a criança, assim, na época. Eu me esqueci o nome da filha dele, cara. Eu me esqueci, né? Só sei que a menina tava cantando rap, assim. E a gente achando macho, achando engraçado. E ela cantando, assim. Aí a gente perguntou pra ela, assim. Porque ela falava, a gente viu que a mãe dela teve uma hora que a mãe dela começou a falar em português com ela. A gente via que ela entendia português. Aí a gente perguntou pra ela, tá, você gosta de rap? Aí ela chegou e falou, sim. Eu gosto do rap porque meu pai canta rap. Aí eu falei, pô, que massa, seu pai canta rap, como é o seu pai? Aí ela falou o nome dele, mas falou o nome dele mesmo, é Eden Smith, um negócio, não sei o que lá, Smith, alguma coisa assim. Aí a gente falou, tá, beleza, pensou que era qualquer carinha de lá, né, tá ligado? Aí morreu, ficou por isso mesmo. Aí a mãe dele, a mãe dela, Karima, ficou amiga da gente, muita gente boa, é minha amiga até hoje. Aí ela sempre conversava com a gente, tal, não sei o quê. E aí, um belo dia, eu tô lá na pousada, e aí Tiago atende o telefone, era a Karima falando, aí ele bateu, eu só vi que ele ficou assim, em pranto, né? Aí ele desligou o telefone e falou assim, cara, você não sabe quem tá aqui na cidade. E o melhor, ele quer ver a gente. Eu falei, quem, velho? Ele falou, Mos Def, velho. Eu falei, rapaz, não acredito. Ele falou, você lembra aquela menininha falando que o pai cantava rap? Então, era o cara. Eu fiquei sem acreditar, fiquei sem botar uma fé do caralho, mas eu falei, e ele quer ver a gente, velho. Aí eu falei, não acredito. Aí foi nessa hora que eu lembrei de você na hora. Achou que era a pegadinha do malandro. Eu mandei uma mensagem pra ele, falei, Gil, você não sabe quem tá aqui, meu. O moço deve estar aqui, velho. E aí a gente foi lá no hotel e era o cara mesmo, velho. O cara foi super simpático, gente boa. A gente conversou, trocou uma ideia e tal, não sei o que. Ele me deu o e-mail dele, o telefone da casa dele, meu. Não, você, até hoje aqui no papel, você me passou e-mail e você me passou um telefone. Você me passou o telefone, aí você falou, você falou assim, ó, ele tá com esse cara no Brasil, esse Fernando, mas eu nem sabia quem era esse Fernando. Eu liguei pro cara. Eu falei, pô, Fernando... Mano, eu nem sabia que o Fernando era o diretor do filme. Nem sabia. É que o camarada encontrou o Mos Def na Bahia, expliquei, tá ligado?
Falei, pô, e aí eu sou do site e tal, eu queria ver, de trocar uma ideia e tal, não sei o quê. Aí o cara, tá, vamos tentar. Acabou não dando certo, né? Não deu certo, porque ele falou, a gente tá gravando, tá meio sem tempo, não sei o quê. Tanto que os lugares que o Mos Def apareceu, ele apareceu de surpresa, né? Não foi nada assim programado, né? Acho que o Inclusive, anos depois ele fez um show aqui de surpresa, fez uma participação no show aqui. Ó, eu vou... De surpresa na Concha, lá com o MV Bill. Ó que louco, velho. Ó que história muito louca, cara. E aí, nessa época, a Karima, ela tava morando aqui no meu bairro. Ela tava morando aqui em Salvador, na Barra. Ela tava morando aqui numa rua aqui, bem pertinho daqui de casa. A gente era praticamente vizinho. A gente se via sempre aqui na rua, se encontrava em mercado e tal, não sei o quê. E aí, teve um show, um festival que teve aqui, que teve o Taíde, que teve MV Bill, e que teve, na época, Elhão e Negrali estavam lançando aquele disco deles lá, quando eles fizeram aquela Isso, foi em 2006, né? Foi 2005, foi 2006. 2006, não foi? 2006. Isso. Acho que Aí, velho. O engraçado dessa história foi o seguinte. Aí eu encontrei com o Karima e eu soube que ele tava vindo, que MV Bill tinha convidado ele para fazer essa participação nesse show. E aí eu encontrei com o Karima uma semana antes do show e falei com ela. Eu falei, ó, cara, Mos Def tá vindo para aqui para Salvador para fazer uma participação no show, você não tá sabendo não? Ela falou, não, tem muito tempo, tem muitos anos que eu não falo com ele, já tem quase 1 ano e meio, mais ou menos, quase 2 anos que eu não falo com ele, que ele não vê a filha dele. Eu falei, sério? Sério. E aí, resultado, cara, teve esse show, eu fui no show, encontrei com ele de novo, ele me reconheceu, fui super simpático, o cara é muito gente boa, velho. A gente tirou uma foto de novo, conversou, tal, não sei o quê. E aí, eu expliquei, eu tinha falado pra ele que Karima era minha vizinha. Aí ele pediu, aí o que aconteceu, velho? Ele falou pra mim que pelo amor de Deus, que era pra me encontrar com ele no outro dia de manhã, porque ele não tava conseguindo falar com ela de jeito nenhum, e ele queria ver a filha dela, velho. Resultado, eu que tive que ir lá no hotel buscar ele pra levar ele na casa de Karima, a gente almoçou junto, velho, pra ele poder ver a filha dele, velho. Pois é. Engraçado que Salvador já recebeu o Black Star, né? Recebeu o Mos Def. E recebeu o Talib Kweli uma vez também, fez um show aqui. Ele fez um show. Fez uma discotecagem, na verdade, aqui. Mas assim, não foi divulgado, foi um show foi um show. Foi a Sumária que trouxe ele, Gil. Você tá ligado a Sumária, não tá? Sim. A ação com a Sumária, que é muito importante e é muito importante pro rap, principalmente São Paulo, porque a maioria das coisas ela acaba fazendo por aqui, mas foi uma história que começou na Bahia, né? Sim. Pô, eu conheci... na verdade, cara, foi muito doido, porque foi o seguinte, eu vi ela lá nesse TUS, em 2003, quando teve o Public Enemy, lembra que eles participaram do TUS também, não teve? E eu tava lá nesse TUS, né, nessa noite da premiação, e ela tava lá no Rio. Eu vi ela já tava lá no meio dos caras. Só que aí, quando eu voltei aqui para Salvador, ela voltou meio que na mesma época, do TUS, que ela tava fazendo algum intercâmbio aqui na faculdade dela, alguma coisa assim. E aí eu encontrei com ela, eu reconheci ela na rua, sacou? Aí eu encostei nela e falei, pô, você não era aquela menina lá, americana, lá que tava conversando com os caras lá no TUS e tal, não sei o que, ela ficou mal feliz, ela, pô, sou eu sim, eu tô procurando conhecer o pessoal do rap daqui, perdi o contato de todo mundo também, tem algumas pessoas em São Paulo também que eu não tô conseguindo falar e tal, não sei o que. Eu falei, pô, eu conheço todo mundo, cara, vamos começar a trocar ideia aí, eu te conecto com o pessoal de novo. Enfim, aí foi essa história também, foi bem engraçada, velho. E uma história que, né, que dura até hoje. E a Sumária ela faz muitas coisas, só a pandemia aí que deu um tempo, mas a Sumária, pô, trouxe o Madlib, trouxe o Hieroglyphics, trouxe o Jurassic 5, nossa, o Del do Hieroglyphics também, tudo, Pit Rock, nossa, é muita gente, Ghostface, Raycon e todo mundo, e uma história que começou na Bahia. Aí você fez o contato, aí você apresentou pro Rangel, aí o Rangel passou pra gente. E a gente apresentou pro Rodrigo Brandão.
ele conversou com ela sobre isso, mas seria uma ideia legal, né? Porque foi uma. Ela também tem uma história com o Salvador, né? E ele também, né? Sim, sim, ele queria muito trazer essa banda pra cá, sacou? A gente até cogitou, tipo assim, eu me lembro que na época a esposa dele também tava querendo articular, porque a esposa dele era muito amiga dos caras do The Roots, sacou? Era que, inclusive, ela tava até, não sei se nem se Lázaro lembra disso, que ela tava conversando com a gente uma época que ela tava vendo se conseguia Ela queria trazer o The Roots pra tocar no carnaval. Nossa, hein? E eu fiquei alucinado, porque já pensou o The Roots no trio elétrico? Nossa, eles iam querer. Não, eles iam querer vir todo ano. Isso é. Eles iam querer vir todo ano. E foi exatamente isso que eu falei com o Chico. Eu digo, rapaz, isso vai ser maravilhoso pra gente e pra eles. Você pega um The Roots e coloca pra colocar num trio elétrico aqui em Salvador, num Pipoca, eles vão se amarrar. Primeiro que o público preto daqui é enorme, né? E segundo que, por mais que as pessoas acreditem que o Carnaval de Salvador é monocromático, né? Já foi monocromático, mas hoje em dia o Carnaval de Salvador ele é diverso pra caramba, tem de tudo. Sim. Você sai da rua, às vezes sai da rua, você não usa o axé. Tá ligado? Cara. O baterista, o Questlove, ele ia ficar louco com a batucada. Porque ele conhece muito de música brasileira, né? No começo da pandemia, ele estava fazendo as discotecárias, teve um dia que ele se dedicou a tocar música brasileira, ele tocou coisa que nem aqui a galera lembra mais. Sim, ele é um cara que pesquisa bastante, conhece. Exatamente, seria... Ele conhece mais música brasileira do que muito brasileiro, né? Com certeza. Muito brasileiro, exatamente. Porque isso não é tão difícil, porque assim, a gente aqui tem a limitação da mídia. Tem a limitação, então o brasileiro médio ouve aquilo que tá bombando na internet hoje, não tá bombando nas redes, viraliza no TikTok, ou até antes disso ouvia que tocava na rádio, que dava na TV, etc. Mas o gringo ele vai direto na fonte, lá no vinil. E aí tem uns fenômenos malucos de muito artista que já morreu aqui, mas que vende disco pra caramba por fora, sei lá, do Japão, por exemplo. Elis Regina é rainha. Tim Maia vende disco até hoje, então, depois de morto, né? Que eles gostam, eles pesquisam, eles vão atrás. Durante séculos, aguentamos ser tratados como animais. Apagaram uma história, cultura passada, só fomos escravos e nada mais. Mãe África chora, e até hoje o mundo assiste o seu pranto. Torceram na tora, viram José da Silva dos Santos. Parece chato, repetitivo, mas até hoje você não entende. Eu comecei no hip hop em 94, com 15 anos. O apelido Herê vem daí também, porque Herê de Tolu era muito porque a gente era muito guri quando a gente começou. Era todo mundo com 14, 15. Era todo mundo muito novinho. O Gitolu significa o quê? O Gitolu, na verdade, era um nome que a gente achou bonito e colocou. Aí depois a gente foi entender o significado. Que tinha a ver com a senzala do Barro Preto, que é o terreiro de onde se originou o bloco Ileaê. Então, como a gente gostava muito de ler, a gente resolveu homenagear o Ilê com esse nome. E o Herê é porque a gente era muito criança na época, né? O Opanigé significa o quê? Opanigé é um acrônimo, né? É a Organização Popular Africana Negros Vertendo o Jogo Excludente. Isso, e é também o toque e a dança do Omolu. Ah, sim. A gente resolveu colocar o Opanigé como nome da banda, primeiro porque o nome é sonoro, e segundo porque uma das primeiras músicas que a gente fez foi a música A Cura, que saiu do nosso disco, que ela começa com o toque do Opanigé. Organização Popular Africana, negros libertando o jogo excludente. A gente não mais se engana.
Começa com Companhia de Jazz, que é aquele toque que é pausado, né? Que é o toque que muitas escolas de samba usam hoje em dia, né? É uma galera que trouxe do terreiro e tem usado isso muito para a escola de samba. A gente resolveu colocar como o nome do grupo. Eu pergunto porque a identificação de vocês do grupo, né, em si, com a religião dá pra perceber que é muito forte, né, em palavras que vocês usam, partes de letras, né, e tudo mais, dá pra perceber que a identificação é muito forte. Por conta disso, dentro do próprio rap, pelo grupo ter essa ligação com a religião e falar bastante sobre isso, vocês percebem que dentro do próprio rap existe um preconceito de deixarem vocês de lado de algumas coisas? Vocês percebem isso? Rapaz, eu costumo dizer que é o seguinte, que o Apanigé, a geração que foi contemporânea nossa, foi a geração que mais, como eu posso dizer, mais nos repeliu. Peraí aqui. Eu costumo dizer isso, que a geração que foi a nossa contemporânea foi a geração que teve mais rejeição ao nosso trabalho. Quando a gente começou, e hoje em dia, a gente fez o quê? 15 anos, vai fazer 16 de grupo, dá para a gente analisar isso um pouquinho mais, de uma forma mais abrangente, é que a galera que curtia e que incentivava o nosso trabalho foi uma galera mais velha, era uma galera que vinha de uma outra geração, de via outras coisas e via na gente algo interessante a investir a sua atenção, a dar um apoio e tal. E hoje é uma galera mais nova que entende a proposta com muito mais rapidez. Mas o pessoal contemporâneo nosso realmente rejeitou essa proposta na cara. A gente foi amplamente boicotado quando a gente surgiu, principalmente pela época que a gente surgiu, né? O começo dos anos 2000 foi uma ascensão imensa do chamado rap gospel. Então todo mundo, até os grupos que não eram gospel, até os caras que não eram evangélicos, não eram nada, eles tinham um jeito de colocar um Jesus, uma igreja, um pastor na letra, porque sabia que aquilo dava um público. Então tinha essa febre gospel dentro do rap. E foi justamente na época que a gente fez o Apanigé. E eu lembro que eu falei com os caras que assim, pô, a gente precisa dar uma resposta a isso. Porque se os caras não têm vergonha de exaltar a religião deles dentro do hip hop, por que a gente tem que ter vergonha de exaltar a nossa? Então vamos usar a musicalidade do candomblé, que é algo nosso, vamos usar algo que é da nossa cultura, e aí assim, e na minha cabeça aquilo ali, a gente ia ter uma recepção positiva. E não foi exatamente o contrário. Hoje em dia a gente entende o seguinte, que a gente forneceu para as pessoas, na época, um espelho. E quando você está com a autoestima baixa, quando você não gosta de si mesmo, se alguém te oferece um espelho, você vai olhar para o espelho de cara feia. Você vai rejeitar o espelho, porque você não gosta de si. Então, houve uma época em que o rap brasileiro ele estava realmente achando que aqui é equiparado aos Estados Unidos. Aí quando a gente surgiu dizendo, velho, isso aqui é nosso, isso aqui tem a ver com a nossa cultura, isso aqui é algo que tem a ver com a nossa raiz, muita gente rejeitou. Muita gente rejeita até hoje, né? Mas assim, hoje em dia a gente tem um traquejo maior para lidar com isso. Mas eu lembro que na época pra gente foi um choque muito grande ver que a gente era rejeitado, às vezes até dentro da própria cena hip hop baiana. Que assim, você lá no Sudeste, aí no Sudeste,
a gente entende que se tem essa resistência. A gente entende que em outros lugares, no sul, nos lugares onde a população negra não é tão grande quanto aqui, a gente entende que tem essa resistência. A gente não entendeu como essa resistência foi grande aqui em Salvador. Então, para a gente foi meio que um baque, né? Mas, assim, a gente meio que foi muito mais na base da insistência, e pelo fato da gente insistir, veio uma nova geração que entendeu a proposta com um pouquinho mais de sensibilidade. A geração de hoje é mais sensível do que a nossa geração, do que a geração que antecedeu a eles, né? Então é uma galera que hoje em dia eles captam a proposta com muito mais facilidade, né? Então pra gente tem sido um alento ver uma galera nova dizer, pô, Panigé, os caras fazem isso desse jeito, os caras tiveram essa sacada lá atrás e tal. Muitos se perguntam por que será que a gente nunca ouviu falar dele? Por isso mesmo, porque o pessoal antigo simplesmente boicotava, fingia que a gente não existia, arrumava um jeito de insinuar que a gente não era hip hop de verdade, que a gente não era rua, tá ligado? Então tinha essa coisa do você tem que ser rua, você tem que ser isso e aquilo, e a gente trazia uma proposta que era nossa, que a gente era rua e a gente era quebrada do nosso jeito. E antes, vocês chegaram a... Acho que vocês devem conhecer, né? Vocês lembram do Senhor Preto Velho, né? Sim, lógico. Inclusive, a primeira vez que eu vi o Senhor Preto Velho foi no show do Public Enemy. Porque eu vi no Team Festival. Eles tocaram no Team Festival, né? E aí o festival foi Senhor Preto Velho, Nação Zumbi. E tinha outra banda agora, The Streets tocou também. Você lembra que o The Streets tocou em São Paulo nessa época? Não. Esse daí foi o do Rio de Janeiro, né? Sim. Isso. Sim. Então tocou. E eu me lembro que a primeira banda que tocou foi o Senhor Preto Velho. Que era um grupo de rap com banda, inclusive, né? Sim, era um grupo de rap com banda que tinha essa proposta de trazer o candomblé pro rap, né? Eles faziam rap, eles tinham letras toda em Yorubá, eles faziam essa conexão, né? Faziam essa... a gente tem entrevista com eles no Bocada, a gente gostava bastante, a gente sempre achou... Eu lembro que vocês elogiaram bastante o primeiro disco deles. E isso bate de frente no complexo de vira-lata que a gente tem. Porque quando vem um gringo, quando vem um Mad Lib, um finado Dilla, ou quando vem um Mos Def, vem samplear a música brasileira, a gente fica, nossa, os caras conseguiram samplear o Brasil, e os caras valorizam nossa cultura. Quando é um grupo brasileiro que faz isso, é esquisito. Não, os caras são muito folclóricos, é brega. Hoje em dia já não é bem assim, né? De uns 10 anos pra cá isso mudou, essa visão mudou bastante, assim, mas assim, no início dos anos 90, naquela época de 92, 93, era o rap que acontecia no Brasil, era totalmente americanizado mesmo, né? Era isso, né? Isso, e porque também vem uma geração mais nova, né? Tem uma galera mais nova que já tem uma outra visão da coisa, já pesquisa sobre aquilo, que já entende que culturalmente o Brasil é rico também. A gente é bombardeado o tempo todo com a música americana e a gente colocou-se na nossa cabeça que tudo que os caras fizerem é melhor do que a gente. Tudo que os caras fizerem é melhor do que o nosso. Então é normal que alguém de uma geração anterior que ainda não passou por essa que não passou por essa coisa de se valorizar, ele rejeite aquilo que pareça com ele. Então, assim, pra gente foi um baque, como eu falei, pra gente foi um baque,
um espanto justamente essa rejeição aqui no Salvador. Ao passo que quando a gente começou a tocar em São Paulo, começou a tocar em outros lugares, as pessoas abraçaram de um jeito que a gente não esperava. É complicado, né? Dá um efeito contrário. Eu comecei perguntando para entrar no assunto, porque eu tô falando com vocês, são OpenIG e tal, mas o Lázaro tem um projeto paralelo que é o Obiebó, né? E eu perguntei por conta disso, assim, né? Eu pesquisei sobre o Obiebó, falei, deixa eu pesquisar sobre o Obiebó em tantos sites e blogs aí que existem e tal. Eu só achei no Ogampazan, tá ligado? Alguma coisa sobre. E no Bocada aqui também a gente publicou alguma coisa. E é um projeto que, cara, pra mim, das últimas coisas que eu ouvi no rap brasileiro, é a parada que eu queria que saísse um álbum, tá ligado? Tinha que ter um álbum com, sei lá, com 20 músicas, mano. É um bagulho que eu não sério, de verdade mesmo, tá ligado? Pra mim, é uma das paradas. Eu fico feliz de saber disso. E é a pretensão que a gente tem, né? E eu fico assim, como. Por isso que eu perguntei desse lance, de ter uma exclusão. Eu quero acreditar que as pessoas não tenham escrito porque não conhecem, tá ligado? Porque não ouviram, porque não conhecem. Mas ao mesmo tempo eu fico achando que conhecem, mas o lance de ser uma coisa, sabe? De tipo, porque é a religião, os caras tá falando disso, aquilo. Quero acreditar que não seja por isso, né? Eu acho que talvez é um pouco dos dois, viu, Gil? Eu acho que é uma vez um pouco dos dois. A gente a gente tende a acreditar que pelo fato do hip hop brasileiro ter um histórico de rejeição à grande mídia, né? Você vê lá no começo o Racionais não vai pra Globo, o GOG não vai pra Globo, o Facção Central também não vai. Então a gente acredita que o hip hop brasileiro ele tem um comportamento diferente dos outros estilos, onde não é o que está na grande mídia que determina aquilo que merece sua atenção ou não. E não é. Não é o fã médio, o trabalhador médio da comunicação no hip hop, ele tem uma visão muito parecida com o cara com o divulgador de sertanejo, de funk, de pagode. Então, se você for dizer isso para ele, ele vai dizer que não, mas é verdade. O que é que os caras pensam? Aquilo que tá bombando, aquilo que fulano famoso falou. Então, se o Obiebó faz uma música sobre Exu, ninguém dá atenção, mas sei lá, um Kanye West faz música falando sobre Exu, todo mundo o festival de barata voa, né? Todo mundo, meu Deus, socorro, o gringo tá falando sobre isso. O Bleach, do Embaixador, fez uma música falando sobre orixá, todo mundo ficou, meu Deus, socorro. A gente já fazia isso aqui há muitos anos. Então as pessoas realmente dão atenção àquilo que está na mídia tradicional ainda. Por mais que se tenha esse discurso de que a mídia do rapper é independente, é uma mídia diferente, uma mídia revolucionária, mas o comportamento é o mesmo da velha Globo, do velho SBT, da velha Record, tá ligado? Da velha Bis. Importante. Age ainda como se agia na época da revista Showbiz, da MTV. É a mesma prática, né? São mídias a serviço da indústria. Hoje em dia elas são a serviço da indústria e guiadas pelos algoritmos, tá ligado? Isso. E aí, assim, junta isso com o preconceito que as pessoas têm com a religião de matriz africana. Então é o combo de rejeição que a gente não, e aproveita, aproveita e fala, né, o Obiebó. Eu queria saber, eu estou escutado, lançaram 4 faixas, né, até agora, e eu tenho escutado, mas fala aí rapidinho aí sobre o Obiebó, quem faz parte, até o que significa também, né, porque é legal a gente saber o que significa.
Quando arrepia é energia concentrada, bala dum que nunca fica alojada. Quem me mostrou o caminho no meio da encruzilhada, escudo, espada, estudo, estrada. Me deram um bode expiatório que só terra, de tão errante tô caçando que só erra. Metal pesado estremecendo céu e terra. É dança, é luta, é festa, é guerra. Fui conduzido do Ouro até o Aie, pra fazer minhas almas cruzar os montes tipo Choroquê. Bato cabeça e continência pra algum, já nasci pronto pra guerra, me chamo Rony Dundum. O Obi é Bom, na verdade, é um projeto que fiquei encabeçado pelo rapper Besouro. Besouro é um rapper da nova geração, tem 25 anos só. E aí, assim, ele é um cara que ele me contou que ele gostava muito do Apanigé, já ouviu muito o que a gente fala, ouviu muito nosso trabalho, e ele se encantou por esse lado da gente estar falando sempre sobre orixá. E ele queria fazer um projeto onde a gente falasse especificamente do orixá, mas na ordem em que é cantado no xirê, na ordem que a gente cultua ele no xirê. E aí ele chamou a gente, o Apanigé, chamou Tauamin Coelho, né, que é do grupo Afrodendê. Tauamin, que é um músico incrível, lançou um disco solo também, maravilhoso. Lançou 2 agora, tinha lançado um disco em 2018 e agora, final de 2021, lançou um outro trabalho também incrível. E lançou essa proposta pra gente. A gente fazer de tempos em tempos, a gente lançar uma música falando de um orixá na ordem que tá no xirê. No final disso tudo, a gente juntar e fazer um álbum, né? Falando sobre todos os orixás. Então, teve a primeira música que a gente lançou lá em 2018, que foi Aquilo Que Não Morre, falando sobre Exu. Depois, a gente lançou O Peso do Metal, que era falando sobre Ogum. E aí, depois a gente lançou Família Bo, agora em junho de 2021, a gente lançou Família Bo, que é falando sobre Oxum, Oxóssi e Logunedé, né, que é a família do Rio. E essa última a gente lançou Oceano Ididê, que é a música falando sobre o sangue. Sempre que a gente lança uma música, ela também vem com um trabalho visual também, vem também com um clipe, para que as pessoas prestem mais atenção, entendam um pouco da proposta, né? Porque a proposta ela é também visual. Então, muita coisa que a gente traz. E um dos objetivos do trabalho é esse, é conectar o orixá com a nossa realidade, com o cotidiano, com o que a gente vive. É uma coisa ancestral, mas é uma coisa moderna também. Então, o peso do metal, a gente fala quando você fala de metal, você fala de ferro, você fala de tecnologia, você fala de estrada, você fala de internet, comunicação. Então, tá tudo conectado. Agora mesmo, a gente lançou a série de falar de folha, que é uma coisa ancestral, mas que está conectada diretamente com algo que a gente está vivendo agora, que é a valorização da ciência e do meio ambiente, para que a gente não morra. A cura, né? Então, isso. Então, tá tudo conectado. É algo que vem de longe, vem de milênios atrás, mas que é conectado com o atual e é conectado com o futuro. Mais uma vez com Iabá de frente, ouro reluzente, reluzindo a mente. Uma bebê pra refletir a gente, pra gente refletir. Água sagrada, mas que aguardente, bem mais que potável, muito mais potente. Oxum se ergue pros ori tão quente, quer que eu me apresente, dum avolabi. Tô encantado porque vi tanta beleza e mergulhei na sensibilidade doce. Avolabi porque nasci da tua riqueza. Quem não conhece, procure Obi é Bom. Vou colocar aqui descrição, vou ver se eu consigo colocar trecho do vídeo. E o que significa? Fala pra gente aí o que é Obi é Bom. Obi é bom, o Obi é a semente, que a gente usa para a semente que no popular o pessoal chama de noz de cola, né?
E essa semente ela tem uma conexão muito forte com a religião de matriz africana. A noz de cola que faz a Coca-Cola, que é um dos ingredientes da Coca-Cola, tem uma conexão muito forte com a religião de matriz africana, né? Então, o obi, ele é usado para fazer o nosso ebó. Daí veio o nome, obi ebó. Ah, legal. É importante saber, vocês usam muito, né? Como vocês falam da religião e do orixá, vocês procuram misturar ali o português e o iorubá, né? Nas rimas Isso. deixar evidente, né? Essa ligação com a Isso, religião. é uma proposta até bem mais específica, é uma proposta até bem mais específica do que o próprio Apanigé, né? O Apanigé, a gente tem essa coisa do orixá também, mas o Apanigé, assim, se a gente for cada trabalho, a gente vai colocando um elemento de musicalidade negra diferente. Uma definição que a gente fala do Apanigé é o rap conectado à música negra de toda parte, de todas as vertentes. Então a gente trabalha com reggae, com o rock, a música afro-baiana, o samba. Então tudo a gente vai colocando um pouquinho ali para que a gente para que se permaneça a própria essência do que é o hip hop. O hip hop é isso. O hip hop em sua essência é isso. É você pegar aquela música que você ouvia na sua formação, na sua infância, na sua adolescência, no começo da sua vida adulta, aquela música que te formou enquanto gente, e transformar aquilo em algo diferente, em algo novo. E você falou sobre a aceitação do Opanigé ali dentro do próprio rap, que foi até meio que uma decepção. Tanto com o Opanigé, com agora essas músicas que vocês fizeram do Obiebó, como é essa aceitação na própria religião, com as pessoas que você tem contato, que você conhece com o terreiro, com os líderes religiosos, tá ligado? Com o pessoal, como é? Rola, tem uma. Porque. Eu tô perguntando porque no outro estilo que o pessoal chama de gospel, né? No rap, eles têm essa relação forte, né? Com as igrejas e com o Isso. público, que não é nem um público do rap, é um público da religião, tá ligado? E como é vocês? A religião, Vocês exatamente. conseguiram chegar nas pessoas da religião? É isso, e uma das coisas que me deixa feliz com o Obiebó é que a gente consegue chegar nas pessoas que são da religião. Mesmo que elas não escutem necessariamente o rap. Elas veem ali falando do orixá e tal, entendem o que é a proposta, e é diferente de quando a gente começou aqui. Porque, como o Chiba falou, aqui a gente primeiro tinha que explicar para as pessoas, educar o público o que é o rap. Então, assim, você vê de pessoas que vinham de várias vertentes musicais diferentes, e a gente trazia o rap, que era uma coisa extraterrestre aqui naquele tempo. E hoje em dia não. Hoje como o rap já é uma música mais comum, já é uma música que todo mundo sabe o que é o rap, então para essas pessoas tem sido mais fácil a assimilação. E muitos ficam felizes por isso. Pô, então, a música moderna, a música que o jovem está ouvindo. Então, muitos caras mais velhos do axé, quando ouvem a gente, eles ficam maravilhados de saber que aquilo ali tá se conectando com um jovem que pode levar aquilo adiante. Então, isso, assim, no meio da religião, a galera aceita muito bem, gosta pra caramba. A gente tem, principalmente porque, assim, a gente tem que ter um cuidado em não folclorizar, ter um cuidado em fazer algo de uma forma respeitosa, ter um cuidado de, assim, de trazer a coisa do fundamento, mas não mapear a nossa religião para pessoas mal intencionadas. Então, nem tudo que a gente vê, nem tudo que a gente vive dentro do candomblé, a gente vai colocar na letra. Ou na sonoridade, ou qualquer coisa assim. Então, a gente entende que tem que ter
tem que ter um direcionamento, tem que ter um limite até onde chegar. Então, pra gente foi, mas pra gente foi fundamental lá atrás, quando a gente começou formou a Panigé. Primeira coisa que eu fiz, que acho que Dundum fez também, foi conversar com os mais velhos. Olha, a gente pretende fazer isso e isso. A gente pretende usar tal cantiga para essa música. A gente pretende fazer isso e isso. Será que dá algum problema? Será que e aí dentro disso a gente foi tendo também um aprendizado muito grande, né? O nosso a música Encruzilhada, que é que abre o disco, ela começa com a voz de Mestre Newton. Ele que fala, Mestre Newton, ele faleceu em 2014, mas ele foi talvez tenha sido o mais longevo ALAB da história da Bahia. É um cara que gente do mundo inteiro vinha aqui para aprender com ele. Ele fundou a Foché Coriafã, ele foi um dos fundadores do Filho de Gandhi e tal. E a gente, para usar aquela voz dele no começo, a gente teve horas e horas de conversa, de explicar o que era. Primeiro que ele ficou maravilhado, eu fiquei feliz com isso, né? Porque ele, que é de uma outra geração, ficou maravilhado com aquilo, da gente estar usando a coragem de falar de Exu numa música, que isso era, poucas pessoas faziam isso. Até na época mais antiga, as pessoas falavam de orixá, tem milhões de músicas falando de Iemanjá, tem várias músicas falando de Oxum, que inclusive ficaram famosas e tal, mas Exu as pessoas ainda têm um receio de falar, porque tem um preconceito muito grande com Exu. E ele ficou na época maravilhado pelo fato da gente estar falando aquilo com a naturalidade, né? Com a propriedade. Eu lembro dele falar isso. Não, isso... a voz dele falava, não, menino, esse hop falando de Exu é maravilhoso, porque Exu é santo também, ninguém fala de Exu. Ele era uma figura muito engraçada. E pra gente foi importante ter essa conexão, ter esse aval dos mais velhos para fazer o que a gente fez. Uma vez um mais velho lá na religião, lá no terreiro que eu frequento, ele me falou uma coisa que lá na minha casa, a casa do Xumaré, eu sei que algumas outras casas permitem, mas lá na casa do Xumaré, o pessoal não permite que se fotografe, nem se filme os cultos. E aí, assim, eu entendi na hora, concordei, acho... eu sou encarregado, inclusive, de fiscalizar se não está acontecendo não lá quando tem o culto. Mas eu perguntei ao mais velho lá e disse é mais ou menos como o sexo. O sexo não é bonito, não é importante, não dá a vida, mesma coisa é o candomblé. É bonito, é importante, dá a vida, mas se você filmar e mostrar, tem gente que vai achar bonito, tem gente que vai achar indecente, e tem gente que vai usar aquilo contra você. Então, não é tudo que é legal, que é bom, que é bonito, que é prazeroso que se filma. Assim como no sexo, só quem está lá sabe o que é e sente, no candomblé também, só quem está lá e quem vive é que vai sentir, é que vai se arrepiar, é que vai entender a energia. Uma filmagem, uma fotografia, ela pode passar a imagem daquilo, mas a sensação só quem está presente é que vai saber. Manos, da hora, mano, dava pra gente ficar trocando ideia aí, vixe, sem parar, tá ligado? Vários dias, várias semanas, mano, trocando ideia, mas vamos ver se... É muita história, né? É, muita história, mas deixa um salve de vocês aí, fala os contatos, o que vocês estão... O seu Panigé tem alguma coisa pra lançar, quais os planejamentos aí... Bom, em primeiro lugar, aqui quero mandar um salve aí para todo mundo aí que ficou aí acompanhando a gente aí nessa conversa massa. E para mim foi uma honra do caralho estar aqui, principalmente estar trocando essa ideia aí com essa figura icônica da nossa cultura, certo? Você é nossa referência, Gil. Você sempre foi assim um cara que sempre trouxe
informação pra caralho pra gente numa época onde a gente era refém da MTV e de algumas coisas que a gente chegava aqui nas lojas aqui do circuito mais underground, assim, e o Bocada foi responsável para expandir bastante essa informação aqui pra gente. Assim, a gente é muito grato ao Panigé e toda a geração da gente do hip hop aqui é muito grato a vocês, assim. Sabe, tipo assim, e todo o carinho que vocês tiveram com a gente, né, de divulgar os trabalhos, desde a época do Afrogueto, que eu me lembro que vocês divulgaram bastante o Afrogueto que já não existe mais, que vocês divulgavam bastante no site de vocês, o quadro, a gente, enfim, tantos outros grupos, Testemunha, enfim, tantos outros grupos, e o Panigé tá aí, né, cara, estamos aí há 15 anos aí, lutando aí, nesse mundo cada vez mais fascista, escroto, mas a gente tem que estar lutando para mostrar que a gente que é resistente, que a gente é forte, e a gente está aqui para subverter essa escrotidão toda que está acontecendo, não só no país, né, cara, no mundo todo, né? Com essa extrema-direita escrota que está aí, né? E é isso, a gente está aí com planejamento aí para lançar algumas coisas novas. Eu espero que assim os orixás permitam que a gente consiga lançar nosso disco ainda esse ano. Tem material, a gente tem pra caralho. Tem muita música nova aí que tá engatilhada aí. Inclusive já tem um clipe aí que a gente já tá começando a finalizar ele. E eu acho que até, sei lá, até o início do segundo semestre a gente tá lançando ele. Eu faço minhas as palavras de Shiba em relação ao Bocada Forte, a importância que vocês têm dentro do cenário hip hop. Mesmo uma geração que nem faz ideia de quem vocês são, hoje em dia só está aí porque lá atrás vocês capinaram esse mato, que é a cultura brasileira, que é quebraram essa barreira da informação que ela nos é negada o tempo todo. A gente aqui no Brasil, a gente desde já aqueles que detêm o poder, eles entenderam desde aquela época que informação é poder e vão tirando isso da gente pouco a pouco. A gente está vendo isso aí agora com a ascensão desse pessoal que está no poder é muito por conta disso, porque a gente tem acesso à tecnologia, a gente tem acesso ao celular de última geração, a gente tem acesso a poder comprar ele, mas a gente não tem acesso à boa informação que isso pode gerar. Muito pelo contrário, a gente tem acesso a muito lixo informativo. Mas eu fico mal feliz de vocês ainda estarem aí na batalha, aí, depois de tanto tempo ainda, vocês ainda estarem mantendo o site de vocês aí firme e forte. Eu sei o quanto que é difícil para vocês, né, enfrentar tanta dificuldade que a gente tem, né, cara? Mas de vocês ainda estarem aí passando informação de qualidade e todo o carinho que vocês têm com os artistas, assim, eu acho isso muito legal, cara. Fico muito feliz mesmo. E como eu estava falando, né, é importante ter gente como Bocada, como Morgan Pazan, como outros veículos de mídia nessa batalha para levar informação às pessoas. É de suma importância que as pessoas se conectem com o hip hop através da música, através da arte, através das nossas opiniões políticas, daquilo que a gente pensa do mundo. Que ultimamente o que a gente tem visto é as pessoas se conectando no hip hop através de fofoca, de treta, de meme, de coisas que nos depreciam. Aquilo que a gente vinha lutando contra lá atrás, durante muito tempo, hoje em dia o próprio hip hop está fazendo. Aquilo que a gente criticava nos outros estilos, o próprio hip hop experimentou uma vez, gostou e se viciou. Então, você ter ainda pessoas que não estão viciadas nessa exposição fácil, nesse conteúdo, né, nesse veneno sedutor que é a viralização,
você ter pessoas que não estão viciadas nisso hoje é de suma importância, porque um dia isso vai passar e a gente vai ficar. E a gente já viu muita coisa passar, a gente já viu muita coisa nascer, de se dizer eterna e morrer. E esse lixo cultural, esse lixo ideológico, esse lixo de pensamento vai passar também, porque nós estamos aqui, nós não nos permitimos parar, não nos permitimos arregar quanto a isso. Isso é importante. E é isso, sigam a gente nas redes, acompanhem nossos trabalhos, que a gente não erra, isso aqui ainda. Eu queria mandar um salve, queria mandar um abraço. Acessem @opanije, OPANIJE, no Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, a gente está lá também. Então, está em todas as redes sociais. Aguardem trabalhos novos que vai sair. A gente já tem material novo aí, participação de uma galera boa. Tem James Lindo, Narakoto, Las Matumbi. Eu agradeço demais, para mim é maior prazer, maior honra, é a primeira vez que a gente troca ideia dessa forma em tantos anos aí que a gente tem contato. Isso, mano, obrigado, valeu mesmo, vocês estão ligados que a hora que vocês precisar aí é só chamar, a gente tá aí sempre na sintonia. Tamo junto. Espero que as pessoas pesquisem mais sobre o trabalho de vocês, sobre a história de vocês. Não só o Opanije, mas o Obieboy e qualquer outro, até o Afrogueto aí que o Shiba citou, que as pessoas pesquisem sobre os nomes, essas referências, porque são todos importantes para essa construção do hip hop brasileiro, tá ligado? É todo mundo, a gente é tudo operário dessa construção aí, mano. Com certeza. E é isso. Com certeza, irmão. Valeu mesmo, até a próxima. Tamo junto. Valeu, irmão. Abração aí, tamo junto. Valeu.